Meus queridos irmãos, graça e paz em Cristo Jesus, sejam todos bem-vindos a mais um episódio do programa Sal e Luz, em uma edição especial de Natal. Natal que é um dos 3 maiores acontecimentos da história da humanidade, do universo. Deus entrando no tempo, o Verbo se fazendo carne, Cristo vindo ao mundo para nos salvar. Você deve estar perguntando, quais são os outros 2, pastor? A morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então esses 3 fatos aí foram os 3 fatos mais importantes da história. Eu sou o pastor Tiago, da Catedral do Calvário, e é uma bênção poder estar mais uma vez aqui compartilhando da palavra de Deus com os irmãos. Nosso desejo é que Deus fale profundamente ao teu coração e fortaleça a tua esperança nesse dia. Deus abençoe, vamos à nossa vinheta. Em seguida, nós teremos uma reflexão sobre quem é Jesus, o que ele veio fazer nesse mundo e o que ele exige de nós. Um abraço e até lá. O Senhor nos escolheu, nos ungiu e fez de nós sua voz, com sua graça nos cobriu e nos deu autoridade e poder. Levantar e brilhar, que já venha a tua luz sobre tua vida, a glória de Deus. Somos o sal da terra, somos a luz do mundo, como escolhido do Senhor. Somos o sal da terra, somos a luz do mundo, como escolhido do Senhor. Olá, queridos. O tema da nossa reflexão hoje é quem é Jesus, por que ele veio ao mundo e o que isso exige de nós. E o texto base para a nossa reflexão está na Carta aos Colossenses, capítulo 1, versículos 13 ao 23. Hoje é dia de Natal. A maioria das pessoas não nega o Natal. Elas aceitam que Jesus nasceu. Mas o problema não é crer que Jesus veio ao mundo, mas o problema é a gente não saber quem ele é, para que ele veio ao mundo e o que a vinda de Jesus a esse mundo exige de nós. Jesus, ele não nasceu apenas para inspirar, para emocionar pessoas ou para melhorar o mundo. Ele nasceu porque havia um domínio que precisava ser quebrado. Havia um pecado que precisava ser perdoado. Havia uma reconciliação que somente ele podia realizar. E aqui nesse texto de Colossenses 1, que é um dos textos bíblicos que mais exalta a pessoa de Cristo, o apóstolo Paulo, ele vai escrever aos cristãos da cidade de Colossos que estavam sendo ali influenciados por ideias que diminuíam a Cristo e que Cristo não era suficiente. Então Paulo ele escreve aos Colossenses para combater um cristianismo diluído, onde Jesus estava sendo relativizado. Eles não sabiam definir com exatidão quem era Cristo. E esse é o grande perigo para a igreja hoje.
É a gente não saber dizer quem é Cristo, quem é o Deus que nós adoramos, o que Ele fez por nós e qual é o propósito dele para nossas vidas. Mas Paulo, com a sua fé muito firmada, vai esclarecer, vai dar uma aula aqui de quem é Jesus. Ele vai explicar por que Jesus nasceu, por que Jesus veio a esse mundo. Em primeiro lugar, Jesus nasceu para ser o nosso rei. O texto, irmãos, vai dizer que havia um domínio das trevas. Isso significa domínio do pecado, da mentira, do engano, da escravidão, domínio do medo, da morte. Mas Jesus veio ao mundo como Rei divino, um Rei divino, um Rei de amor, Rei de paz, de liberdade e de vida. Romanos 14:17 vai dizer que o reino de Cristo é justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Queridos, isso é muito sério. O Natal muitas vezes é reduzido a um tempo encantado, um tempo bonito, cheio de luzes, de presentes. E deve ser mesmo, deve ser celebrado, mas na verdade o Natal significa Deus invadindo e derrotando o domínio das trevas. O verso 13 vai nos dizer: Ele nos libertou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho, do seu amor. O homem natural, que ainda não se tornou filho de Deus, ele vive sob esse domínio das trevas. Ele acha que é livre, mas ele ainda está cego, ele ainda está dominado pela escuridão. As trevas ainda governam seus pensamentos, os seus desejos, as suas decisões e os seus afetos. Então Jesus ele precisou nascer porque ninguém consegue sair desse domínio das trevas sozinho. Ele nasceu para nos libertar. E tem uma palavra interessante no texto que nós precisamos observar. Ele nasceu para nos transportar. Você não sai do domínio das trevas sozinho, você é transportado por Jesus. Você é transformado do poder de Satanás para o poder de Deus. A pergunta que eu quero fazer para você hoje não é se você crê em Deus, mas a qual reino você pertence. Seus pensamentos, seus hábitos são governados por quem? Quem é o seu rei? Jesus nasceu para ser o nosso rei. Quando o anjo Gabriel ele vai anunciar o nascimento de Jesus a Maria, lá em Lucas capítulo 1, versos 32 e seguinte, ele diz a Maria sobre Jesus: o Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, e o seu reino não terá fim. E o interessante é que em Mateus capítulo 2, verso 2, quando os sábios do Oriente chegam a Jerusalém, eles perguntam: onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então, queridos, Jesus é o Rei dos Reis. Esse é o Filho de Deus que nasceu naquela manjedoura. Segundo lugar, Cristo nasceu para nos perdoar. O verso 14 diz que em Cristo nós temos a redenção, a saber, o perdão dos nossos pecados. Aqui está, meus irmãos, o coração da missão de Jesus. Ele veio trazer redenção, ele veio trazer perdão, ele veio remover a nossa culpa. A palavra de Deus em João
capítulo 8, verso 36, nos diz: se o Filho, ou seja, Jesus, nos libertar, verdadeiramente seremos livres. O Natal, portanto, queridos, aponta para a cruz. É paradoxo, mas o Filho de Deus só nasceu para morrer. Hebreus 9, 22 diz que sem derramamento de sangue não há perdão. Por isso que muitos terreiros de candomblé, macumba e outras religiões fazem sacrifícios para ofertas para abrandar a ira de suas entidades, seus deuses, mas não é necessário mais fazer nenhum sacrifício, porque Jesus já fez esse sacrifício completo por nós. Isaías 53, capítulo 5, 700 anos antes do nascimento do Senhor Jesus, tinha dito sobre Jesus que ele iria ser transpassado por causa das nossas transgressões, esmagado por causa das nossas iniquidades, e o castigo que nos trouxe paz estava sobre ele, e pelas suas feridas nós fomos curados. Isso significa que Jesus ele levou sobre si os nossos pecados para nos perdoar. Desculpem aí a mensagem aqui que apareceu, mas vamos continuar. Isso significa, mais uma vez repetindo, que Jesus levou sobre si os nossos pecados para nos perdoar. Na carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 1, verso 7, diz que nele, em Cristo, temos a redenção por meio do seu sangue. Temos o perdão dos pecados de acordo com as riquezas da graça de Deus. Então, em Cristo, meu irmão, você pode ser perdoado hoje. Você só precisa de 3 coisas. São 3 coisas difíceis, mas ao mesmo tempo possíveis, porque o Espírito Santo é que provoca isso no nosso coração, que motiva isso no nosso coração. Em primeiro lugar, nós precisamos confessar os nossos pecados. Nós precisamos reconhecer que somos dependentes do Senhor. Em segundo lugar, nós precisamos se arrepender de forma sincera, querer abandonar a vida de pecado e viver, entregar a nossa vida totalmente a Jesus, fazer com que Ele passe a reinar em nossa vida. E assim Ele vai apagar todos os seus pecados, simples assim. Quando o juiz, em um tribunal, ele declara o acusado inocente, a pessoa ela é absolvida de todas as acusações. Legalmente, é como se ela nunca tivesse sido acusada. Quando Deus perdoa os nossos pecados, a nossa ficha ela se torna completamente limpa. Da perspectiva do Senhor, é como se nunca nós tivéssemos pecado. A solução de Deus, ela está disponível para mim e para você. Não importa o que você tenha feito ou como tenha sido a sua vida até então, o perdão de Deus está disponível para você. Amém? Em terceiro lugar, Jesus ele nasceu como Deus encarnado. Jesus ele não é apenas semelhante a Deus. Ele não é um semideus. Outro dia eu encontrei uma pessoa e eu perguntei quem é Jesus para você. Ele falou, não, Jesus é um semideus. Mas ele não é apenas um representante de Deus. Ele é o próprio Deus. João capítulo 1, verso 14, vai dizer claramente, o Verbo se fez carne
e habitou entre nós cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a do Pai. Desculpem. Louvado seja o nome do Senhor por isso. Voltando para a carta aos Colossenses, no verso 15, Paulo vai dizer que Cristo é a imagem do Deus invisível. Se você quer saber quem é Deus, olhe para Jesus. Jesus é a revelação perfeita de Deus. Em João, capítulo 14, verso 9, um discípulo chamado Felipe pede a Jesus para mostrar o Pai. E Jesus responde claramente: Felipe, quem vê a mim, vê ao Pai. E a carta aos Hebreus, no capítulo 1, verso 3, diz que o Filho, ou seja, Cristo, é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser. Se é exata, é exata. Ele sustenta todas as coisas pela sua palavra poderosa. Depois de ter feito a purificação dos nossos pecados, ele se assentou à direita da majestade nas alturas. Olha que clareza esse texto. Meus amigos, é a palavra que está dizendo que Jesus é a expressão exata de Deus. O Natal é Deus se tornando visível, é Deus se tornando acessível, audível e palpável. Aquele bebê na manjedoura não era um bebê qualquer. Era o Deus eterno que se fez carne. E não há outro Deus além do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? Em quarto lugar, Jesus nasceu, mas ele sempre foi eterno e supremo. Veja o versículo 16, o que diz: Pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, principados, potestades. Tudo foi criado por meio dele e para ele. Queridos, esse texto destrói qualquer tentativa de reduzir Jesus a um mero mestre moral, a um mero profeta ou a um ser evoluído, como dizem os espíritas. O texto ele está bem claro, ele é o criador de tudo, céus, terra, coisas visíveis, invisíveis, tudo existe por meio dele e para ele. Ele é o motivo e a razão de todas as coisas. Então, Jesus é a razão do universo, é a razão da nossa vida, é a razão da nossa história, é a razão de estarmos respirando agora nesse momento, é a razão de a gente ir trabalhar, é a razão da gente ter uma família, é a razão de todas as coisas. E não apenas ele criou o mundo, mas também ele sustenta o mundo, é o que diz o texto. Veja agora o versículo 27, versículo 17, diz que ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus ele não passou a existir quando ele nasceu. Ele é eterno. Ele existe antes da fundação do mundo. Ele não foi criado, ele não é uma criatura de Deus. Ele é o próprio Deus eterno. O Natal é o Deus eterno, novamente frisando isso, é o Deus eterno entrando no tempo. Agora, em quinto lugar, Jesus nasceu para fundamentar e estabelecer a sua igreja. Veja aí no versículo 18, na sua Bíblia, o texto é bem claro em dizer que ele é o cabeça do corpo da igreja, o primogênito dentre os mortos. Irmãos, todos aqueles que confessam a Cristo como Senhor e como Salvador e vivem na obediência dele, faz parte do corpo de Cristo.
Um corpo ele tem vários membros, mas só tem uma cabeça. É como a igreja, ela tem vários membros, tem vários fiéis, mas apenas uma cabeça que é Cristo. Aquele que não só fundamenta a sua igreja, mas governa a sua igreja. Ser cabeça significa ter toda a autoridade, é dar toda a direção, é dar vida ao corpo. Assim como ele disse aos discípulos lá em Mateus 28, verso 18: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. E sabe para que Jesus recebeu toda a autoridade? Para que em tudo ele tenha primazia, ou seja, em tudo ele tenha supremacia. Ele vem primeiro, ele é superior a tudo e a todos. Mas em sexto lugar, Cristo nasceu para ser plenamente suficiente para nós. Veja aí o versículo 19. Aprouve a Deus que nele habitasse toda a plenitude. Toda a plenitude, irmãos, significa que Cristo é completo. Nada falta em Jesus. Se eu tiver que dizer uma coisa que falta em Jesus, seria o pecado, seria o mal. Nada mais é necessário do que Jesus em nossas vidas. Nenhuma experiência extra. Nele habita toda a plenitude. O sacrifício de Cristo na cruz foi perfeito, porque Cristo era plenamente Deus, era plenamente perfeito. O Pai se agradou dele, ele não falhou em nada e sabe de uma coisa? Ele nunca vai falhar com você. A pergunta aqui nesse ponto é: será que você considera Cristo suficiente para você? Ou você vive buscando outras fontes de sentido, de prazer, de segurança ou de idolatria para a sua vida? Em sétimo lugar, eu gostaria de dizer, o texto diz que Cristo nasceu para nos reconciliar com o Pai. Veja aí o verso 20 na sua Bíblia. E que, havendo feito a paz pelo sangue da cruz, por meio dele, reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. Em Romanos capítulo 5, versículo 1, diz que nós fomos justificados mediante a fé, por isso temos paz com Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Queridos, o pecado nos tornou inimigos de Deus, mas a paz que nós precisávamos ter com Deus não veio por negociação, não veio por outro meio, mas por um alto preço de sangue. E a história do Natal, ela conduz ao Calvário. A cruz, ela não foi um acidente, ela não foi um assassinato. Foi Deus entregando o seu próprio Filho para pagar os nossos pecados. Foi um plano eterno de Deus. Ali na cruz do Calvário, Deus desejou reconciliar consigo todas as coisas. Apesar de nós termos virado as costas para o Senhor, apesar de nós termos traído a Deus, apesar de termos nos rebelado, nos afastado e pior, apesar de termos crucificado o próprio Filho amado de Deus. Você quer novamente desfrutar de uma paz com Deus? Você pode viver essa paz, meu irmão, minha irmã, sem medo e não viver mais distante, mas viver próximo, perto do Senhor. Versículo 21 diz claramente que o pecado ele separa. Paulo vai dizer aos Colossenses que
Vocês, no passado, vocês eram estranhos, vocês eram inimigos do entendimento, no entendimento pelas obras mais que vocês praticavam. Como é triste, irmãos, sermos estranhos de Deus, sermos inimigos de Deus. Tudo isso por causa das nossas más obras, né? Essa é a coisa mais terrível que pode acontecer a uma pessoa, é ser estranho e inimigo de Deus. É no final da vida, no dia do juízo, Ele dizer para nós, como está escrito lá em Mateus capítulo 7, verso 23, eu não conheço você, afaste-se de mim, você que pratica a iniquidade. Queridos, nós precisamos urgentemente reconhecer a gravidade do nosso pecado. A gente não pode tentar minimizar o pecado. Mas eu quero dizer a você que não se desespere. Não pense que não há jeito para o problema do pecado. Para o Senhor sempre há solução. Em Cristo, irmãos, nós temos esperança, nós temos restauração, nós podemos ter um novo começo e um novo coração. Eu tenho uma boa notícia para dar para você, está aí no versículo 22. Agora, porém, Ele os reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentá-los diante dele, ou seja, diante de Deus, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Aqui está a beleza do Evangelho. O objetivo final da obra de Cristo é nos apresentar diante de Deus justificados, sem acusação. Porque Deus, Ele é justo, Ele é santo, e importa que a gente se apresente diante dele justificados. Mas a única forma de sermos justificados é através do nosso Senhor Jesus Cristo. Você, antes de ver a face de Deus, você tem que ser purificado pelo sangue de Jesus. Em Romanos 8, versículo 1, vai dizer: agora, pois, já não existe nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Isso é graça soberana de Deus. Mesmo sem merecermos, Cristo nos tornou justificados. Esse é o cumprimento do Natal. Esse é o verdadeiro Natal. É quando a gente vive como alguém reconciliado com Deus e não mais se escondendo de Deus. O Natal, ele só faz sentido se tivermos paz com Deus. A gente deseja paz a todo mundo. Tem um Natal de paz, tem um Natal de paz, muita luz, muito não sei o quê. Mas essa paz só pode ser encontrada numa reconciliação com Deus através de Cristo Jesus. E é Jesus que dá isso. E essa paz não é igual ao que o mundo dá. Essa é a verdadeira paz, queridos. Mas em oitavo lugar, Jesus nasceu para nos guardar no caminho. Como é que a gente pode permanecer no caminho de Cristo? Nós entendemos até agora que Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Mas como é que a gente pode permanecer no caminho de Cristo? Vamos ler aí o versículo 23, o nosso último versículo, para que nós possamos entender o que diz esse versículo. Se é que vocês permanecem na fé, alicerçados e firmes, não se deixando afastar da esperança do evangelho que vocês ouviram e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Até aqui. É isso, irmãos, que faz a gente permanecer na fé, é estar alicerçado, é estar firme na palavra de Deus, na oração, na comunhão, não se deixando afastar da esperança do evangelho que nós ouvimos. Não se trata aqui de perfeição, não se trata
da gente fazer tudo de modo perfeito, porque nenhum de nós somos perfeitos, mas de constância, não é ausência de luta. Todos nós estamos passando por alguma luta, por algum desafio, por algum trauma, alguma coisa que precisa ser curada, seja interna ou seja externa. Mas se trata de fidelidade incondicional ao Senhor até a morte, se for preciso. Porque assim dizia Paulo aos Filipenses: eu estou certo de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Então fique firme, meu irmão, minha irmã, porque a vitória ela já foi decretada na cruz do Calvário. Amém? Em nono e último lugar, Jesus nasceu para nos dar uma missão. Meus irmãos, no verso 23, a parte B, o apóstolo Paulo, ele vai dizer que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Paulo está dizendo que o evangelho foi pregado a toda criatura debaixo do céu. Isso significaria, então, que Jesus deveria ter voltado naquela época. Mas o texto aqui, na verdade, ele é uma hipérbole. É como a gente diz assim, todo mundo é isso, mas nem todo mundo é aquele tipo de coisa. Né? Então, na verdade, a gente quer dizer que muita gente, a expressão todo mundo muita gente faz aquele tipo de coisa. Então o que Paulo está falando aqui é que o Evangelho teve ampla propagação, teve um alcance representativo. Ele chegou em todo o mundo conhecido naquela época. Ele ultrapassou as fronteiras de Israel e alcançou o mundo gentílico. Mas a profecia que o Senhor proferiu em Mateus 24:14, a qual diz: e esse evangelho do reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Esse texto sim quer dizer um alcance global total, um alcance geográfico absoluto. É a consumação dos tempos do plano de Deus. Paulo, ele reconhece o avanço real do evangelho, mas ele não declara ainda que a missão foi concluída. Não é isso que ele quer dizer aqui. Então o evangelho ainda não chegou à sua plenitude histórica e Cristo, ele ainda não voltou. E a Bíblia é clara sobre o que cabe a nós, a igreja, fazer. É pregar, discipular, plantar igrejas, alcançar os povos não alcançados. E a gente pode até encher nossa casa de pisca-pisca, ter luz piscando em todo lugar, mas o que importa é o que Mateus capítulo 5, verso 14 diz: vós sois a luz do mundo. Nós é que somos a luz do mundo. Nós é que precisamos brilhar a luz de Cristo nesse mundo. O Messias, irmãos, ele veio ao mundo para enviar a sua igreja em missão. O Natal gera missão. Quem foi liberto anuncia. Quem foi reconciliado proclama. Então, enquanto o rei não volta, o povo do rei anuncia o reino. A gente não deve guardar essa boa nova, mas espalhar a notícia do Natal para todos os povos. Porque muitos ainda não estão celebrando o Natal porque não conhecem o nome do Senhor Jesus. Nós temos que anunciar que um menino nos nasceu, um filho nos foi dado,
O governo está sobre os seus ombros. E Ele é o maravilhoso conselheiro, Deus poderoso, Pai da eternidade e Príncipe da paz. E o seu do governo e a sua paz jamais terão fim. Ele reina com imparcialidade e justiça no trono de Davi para todo sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos faz com que isso aconteça. Como disse o profeta Isaías. O Natal não é apenas Deus conosco, é Deus reinando, é Deus perdoando, é Deus reconciliando, é Deus enviando. Se Cristo nasceu e Ele nasceu, Ele tem direito sobre a sua vida. Se Ele morreu e Ele morreu, você precisa se arrepender. Se Ele ressuscitou e de fato Ele ressuscitou, você precisa adorá-lo. Se Ele reina e Ele com certeza Ele reina, você precisa servi-lo. Então, não deixe para amanhã, renda-se hoje ao senhorio do Senhor Jesus Cristo. Adore exclusivamente ao nome de Jesus. Viva para a glória daquele que nasceu, que venceu a morte, que reina para sempre e em breve voltará. Que Deus nos abençoe. Feliz Natal, Natal abençoado a todas as famílias da nossa igreja e todo o povo de Deus espalhado na face da terra. Em nome de Jesus. Amém. Ele é a imagem do Deus invisível. Ele é Senhor sobre a criação, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo e a todos sustenta pela palavra. Pois foi do agrado de Deus que em tudo Ele tenha supremacia. Esplendor da glória do Pai, Ele é a exata expressão do seu ser, pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra. Sejam tronos, soberanias, poderes ou autoridades, Ele é antes de tudo, já todo sustenta pela palavra, pois